Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula Gomes. Hoje, o querido aluno aqui do canal passou uma questão para mim e pediu que eu resolvesse, que ele está com dúvida em relação ao gabarito de uma examinadora. Vamos resolver. Observe que no cabeçalho ele pede que nós identifiquemos ações afirmativas, na verdade, exemplos de políticas de ações afirmativas. Gente, a primeira coisa que você precisa compreender é o que são ações afirmativas ou ação afirmativa. Essas políticas públicas que materializam esse tipo de ação visam a atender, né, as políticas públicas, o chamado princípio da igualdade em sentido formal e igualdade em sentido material, principalmente. O que é que diz o princípio da igualdade em sentido formal? Os iguais deverão ser tratados de modo igual. E a igualdade em sentido material? Os desiguais deverão ser tratados de modo desigual, respeitadas as desigualdades. Então, as ações afirmativas, normalmente, elas são materializadas por políticas de cotas, tudo a serviço do ideal de igualdade, que para haver justiça, passo um é aplicar o princípio da igualdade. Essa é a ideia, o que remonta a Aristóteles. Bem, então vamos analisar item a item e ver o que mais se aproxima das ações afirmativas. E a dica aqui para você identificar uma ação afirmativa é que normalmente, pelo menos no Brasil, essas ações de inclusão são materializadas por cotas. E outro detalhe é que inclusão pressupõe um jogo de soma 100, aquela ideia de que a maior parte de qualquer conjunto é o todo, de que ninguém pode ser descartado e cada um carrega no peito a semente da dignidade que a todos humaniza, o que desde Kant se sabe, e recordo a você de que dignidade da pessoa é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, da importância de boa aplicação dessas políticas de cotas, que são a materialização concreta das ações afirmativas. Então vamos aqui. A expansão das universidades públicas e gratuitas. Gente, a gente pode falar que apenas a expansão das universidades públicas e gratuitas é uma ação afirmativa em si? Não, isso aqui é mais uma decisão política e orçamentária. Então, assim, não que não seja importante, claro, a expansão das universidades públicas gratuitas, até porque a Constituição diz que educação é direito de todos, dever do Estado e da família. Agora, a expansão em si das universidades públicas gratuitas, a gente não pode identificar como especificamente uma política de ação afirmativa. Se o item 1 falasse da efetivação de sistemática de cotas para acesso nas universidades públicas e gratuitas, aí seria verdadeiro. Não é o que diz exatamente o item 1. Então a gente descarta, tá certo? Item 2. Olha o item 2 como é exatamente o que a gente conversou. O sistema de cotas para estudantes indígenas e afrodescendentes nas universidades. Aqui sim é uma ação afirmativa típica. Bem, o item 3 é que, de fato, está tornando essa questão difícil, né? O item 3 diz que a concessão de bolsas de estudos em universidades privadas através do programa Universidade para Todos, ProUni, o examinador, nessa questão, ele não considerou em si como uma política de ação afirmativa. Ninguém nega que o item 3 se mostra a serviço da inclusão social, isso é inegável, né? Inclusão na educação, né, para tanto as pessoas menos favorecidas, elas têm acesso a programas de bolsa, que é um típico bem meritório. O que é o bem público meritório? É aquela bem em sentido econômico, é tudo aquilo que satisfaz uma necessidade humana. O bem público satisfaz uma necessidade humana, há vários tipos de bens públicos, um deles é o meritório. Meritório em que sentido? Se você tiver um mérito, e a lei que vai dizer que mérito é esse, você tem acesso ao bem, senão a pessoa é excluída do acesso.
É o mesmo raciocínio, é um raciocínio aqui no item 3. É um bem meritório, mas não foi isso que ele perguntou. Para a pessoa ter acesso ao ProUni, tem que ter o mérito. O que é o mérito? Atender à condição da legislação específica. Ele não perguntou nessa questão sobre bem público meritório, há quem chame até bem público meritório de bem público misto. Em que sentido? Que se a pessoa tiver o mérito, é atendido, se não é excluído, por isso que chama de misto, né? Não foi nada disso que ele perguntou aqui, não perguntou se era bem público misto, se era meritório. Não, ele só falou do ProUni. O ProUni em si, no raciocínio eh, bem específico de ações afirmativas, a gente fica meio até que em dúvida, né? Que está muito amplo no item 3. Então, a mesma amplitude do item 3 é a do item 1. Se a gente excluir o item 1, exclui o item 3. E o gabarito aqui é difícil essa questão realmente, né? O gabarito aqui, a única opção que a gente tem certeza que se encaixa perfeitamente nessa política de cotas é o item 2. Então, o gabarito aqui apontado por esse examinador foi a letra B de bola, item 2 apenas. Então, vamos fazer o seguinte, gente, para objetivarmos o nosso estudo, vamos ver o cabeçalho e compreender logo o que é que o examinador considerou correto, né, para utilizarmos memória fotográfica. São exemplos de políticas de ações afirmativas. Exemplo clássico, o sistema de cotas para estudantes indígenas e afrodescendentes nas universidades. É isso aí, meus amigos. Espero que o conteúdo de hoje tenha sido útil. Se você tiver algum questionamento, pode deixar a pergunta escrita aqui nos comentários, que eu terei eh, a máxima felicidade, a máxima satisfação de atender a sua demanda. E outro detalhe, se você tiver sugestão para novos programas, para novos vídeos, fique à vontade também para deixar a dica aqui nos comentários. É isso aí. Paz e bem, fraterno abraço, até a próxima.